Você com certeza já deve ter ouvido falar que existem alguns hormônios que ajudam no emagrecimento. E com certeza deve ter ficado curioso para saber quais são eles, não é mesmo? Eu selecionei 5 hormônios do emagrecimento e vou falar sobre cada um deles e a relação que eles têm com a sua alimentação. Vem comigo que eu vou desvendar esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Pois é, você já deve ter ouvido falar sobre esses 5 hormônios que eu vou mencionar logo mais e a relação que eles têm com o emagrecimento, podendo ajudar ou atrapalhar nesse processo. É claro que antes de mais nada, a gente tem que considerar o seguinte: você tem que estar fazendo uma dieta balanceada, claro que voltada para você, feita para você, né, considerando as suas qualidades, características individuais e também uma rotina de treinamento voltada para o mesmo objetivo. Obviamente que de acordo com as suas características individuais também. Então, tendo isso em mente, essa rotina de dieta bem feita e treino bem feito, essa questão hormonal entra também, né? Então, vamos falar sobre cada um desses hormônios. Detalhe importante: com uma dieta balanceada, com a quantidade correta de macronutrientes e com o treino também voltado para o mesmo objetivo, você evita a perca de massa muscular. E com isso, você evita o famoso efeito sanfona. Porque se acaso você, no processo de emagrecimento, perde massa muscular, o teu metabolismo fica prejudicado e com isso a chance de você engordar de novo aumenta. Quais seriam esses 5 hormônios? Vamos começar. O primeiro deles são os hormônios da tireoide. Então você tem ali o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a produção inadequada, ou seja, a tua tireoide não produz suficiente esses hormônios da tireoide, enquanto que o hipertireoidismo é quando você produz em excesso. O que acontece quando a pessoa produz esse hormônio em excesso? É aquela pessoa que fica magra, ou seja, ela tem dificuldade em ganhar peso, né? Em ganhar até massa muscular. Ela fica com essa dificuldade. Enquanto que a pessoa que tem o contrário, que é o hipotireoidismo, né, a deficiência na produção, ela acaba engordando de forma mais fácil. Então, mesmo que ela esteja, por exemplo, seguindo uma dieta adequada, praticando atividade física, mesmo assim ela vai perceber uma certa dificuldade para perder peso, né, porque esses hormônios realmente interferem de forma direta no ganho de peso. Então é importantíssimo que a pessoa que tem, por exemplo, o hipotireoidismo, faça um acompanhamento de forma regular e mantenha, caso necessário, o uso de medicação para que isso fique, para que esses hormônios da tireoide fiquem em níveis adequados. E dessa forma ela consiga obter sucesso no processo de emagrecimento. O segundo deles é o cortisol, que é chamado hormônio do estresse. Ele é chamado hormônio do estresse porque ele é liberado em maior quantidade numa situação estressante, né? Ele é chamado, por exemplo, o hormônio da fuga ou da luta. Quer dizer que em situações de tensão, nosso corpo acaba produzindo mais esse hormônio. Esse hormônio, estando em níveis altos, ele pode acarretar, inclusive, a perca de massa muscular. Ele é um hormônio catabólico. O que seria isso, hormônio catabólico? Catabolismo. É algo que faz com que você, eventualmente, perca um pouco de massa muscular. Um pouco ou muito, dependendo da situação. Então, realmente, um cuidado especial com os níveis de cortisol, e aí entra a questão da sua rotina equilibrada, de dieta, de treino e do sono. Tá? É importantíssimo que você tenha um sono reparador, um sono onde você consiga realmente descansar e não venha acumulando estresse ao longo da semana, uma semana após a outra. Dessa forma, esse hormônio ele vai ficar realmente desbalanceado e pode ocorrer que ele fique em excesso no seu organismo, prejudicando o teu ganho de massa muscular, ou prejudicando, inclusive, a manutenção da sua massa muscular durante o processo de emagrecimento. O terceiro hormônio é o GH, hormônio do crescimento, que ao contrário do que muitos pensam, ele não é apenas um hormônio que ajuda no desenvolvimento físico, e sim ajuda na regulação do teu metabolismo como um todo. Então, consequentemente, na sua qualidade de vida e na sua saúde.
Em crianças, é claro que o GH atua de forma expressiva na questão do desenvolvimento físico, principalmente da estatura. Não, crianças que têm, por exemplo, nanismo, fazem uso do GH para que consigam desenvolver a sua estatura da forma adequada. Já em adultos, né, que têm já essa questão cessada, né, as epífises ósseas já cessadas, ele vai atuar de outra maneira. Ele ajuda com que nós consigamos ter um percentual de gordura mais baixo, ou seja, ele ajuda a fazer com que a gente reduza o nosso percentual de gordura, ao mesmo tempo em que ele preserva extremamente a nossa massa muscular. Então, ele é um hormônio que realmente vai ajudar você a perder gordura e a preservar a sua massa muscular, a ter, inclusive, até um ganho de massa muscular. Então, ele é muito interessante. Existem algumas questões, como, por exemplo, relacionadas à síndrome metabólica, que aí vem aumento da gordura corporal, a perca de massa muscular, o aumento do colesterol, que tem a ver com os níveis baixos do hormônio GH. Então, quer dizer, se esse hormônio estiver em níveis baixos ou inadequados no seu organismo, você pode acontecer de você ter algumas dessas situações. De aumentar a gordura de forma mais fácil, de perder massa muscular de forma mais fácil, né, de ter os seus níveis de colesterol alterados. Ou seja, ele é um outro hormônio também de suma importância, importantíssimo para o seu sucesso no emagrecimento. E é claro que tem algumas coisas que ajudam com relação à alimentação. Por exemplo, um detalhe pequeno, mas que pode acabar ajudando. Logo após uma sessão de treinamento intensa, por exemplo, um treino de pernas intenso, logo na sequência, o nosso corpo ele produz uma certa quantidade um pouco maior de GH. E se, por exemplo, logo após você ingere alguma fonte de carboidrato simples, você acaba liberando mais insulina e a insulina com o GH não se dão. Então, se a insulina estiver alta, o GH ele baixa. O que acontece nesse caso? Logo após o treino, você pode inclusive esperar um pouquinho, questão de 20 minutos, meia hora, para daí sim tomar o seu shake proteico, só as proteínas, e um pouco depois, aí sim, fazer a ingestão de algum carboidrato, por exemplo, alguma fruta, né, no caso, ou algum carboidrato que tenha um índice glicêmico até mais alto. De repente, alguma fruta com mel, ou algum cereal, com açúcar mesmo, aí é outra questão. Aí você já esperou aquele pequeno intervalo onde o GH, depois do teu treino, ele está um pouco mais alto. E é claro, durante o sono também, o GH ele atua, né? Ele é liberado com uma quantidade maior durante o sono. Existem alguns suplementos que auxiliam nessa questão para ajudar a liberar um pouco mais, mas assim, eu vou deixar isso para outro vídeo, para contar só sobre ele e sobre esses suplementos. Mas aqui, o mais importante é que você saiba que, tendo uma rotina adequada de treino, alimentação, entre alguns detalhes, como esse que eu mencionei, e a questão do teu sono, que novamente eu repito, um sono reparador, isso vai favorecer com que os seus níveis de GH se mantenham adequados. O quarto hormônio é o hormônio chamado grelina, que é o hormônio mais conhecido como hormônio da fome. Ou seja, ele é o hormônio que vai te dar mais fome, estando você ali principalmente com o estômago vazio. Se esse hormônio estiver desregulado, você já pode imaginar o que vai acontecer. Claro, né? Você estando com esse hormônio que dá mais fome, aumentado, você vai ter mais fome, você vai acabar comendo mais do que o normal. E a gente sabe, quanto mais você, por exemplo, comeu aquele doce, aquele açúcar simples, aquele bolo que tem o índice glicêmico alto, você vai acabar liberando insulina, a tua glicemia vai subir, a insulina vai para poder baixar, só que na medida que ela consegue baixar a glicemia, a insulina tem um gap, até ela própria baixar, dá vontade de comer mais um pouquinho. Então é nessa questão que você pode entrar aí num círculo vicioso, né? Tendo a grelina mais alta, você tem mais fome, você acaba de comer alguma coisa, por exemplo, que eleva a sua glicemia, e nessa de acabou de comer, até a sua insulina baixar, você tem vontade de comer um pouco mais, e aí vai, né? Então, cada refeição é um problema, e dessa forma você vai acabar engordando, e muito. Então, esse é um hormônio onde a gente precisa, na dieta, ter um cuidado principalmente com
alimentos ricos em açúcares. E aí entra alimentos processados, ultraprocessados, como bolacha recheada, apenas um exemplo. Há alguns outros produtos aí que a gente tem no mercado, que tem o índice glicêmico alto, né, com farinha branca, com açúcar, e a gente vê nos ingredientes lá xarope de glicose, a frutose alta, enfim. Esse cuidado tem que ter na alimentação para que realmente você tenha essa questão desse hormônio e também da questão do hormônio, né, da insulina, controlados. Quanto mais você come, você já deve ter percebido isso, quanto mais você come um docinho, vou comer só um pedacinho, aí dá vontade de comer mais. Aí come uma fileirinha do chocolate, aí quer comer outra. Aí vai, a hora que vejo, acabou com tudo. Então esse é o cuidado que a gente tem que evitar. Lá de vez em quando, beleza, depois de uma refeição, ali, você já fez a refeição, você já está saciado aí, depois do almoço. Já fez a refeição certa, já está cheio. Tenho vontade de comer um docinho, aí come um pedacinho ali, beleza. Mas agora, deixar desandar o negócio aí que está o problema. O quinto hormônio é a leptina. A leptina, ela faz o efeito contrário da grelina, ou seja, a leptina, ela é um hormônio que controla o apetite. Ou seja, ela faz com que você coma menos, ela te dá mais saciedade, te traz mais saciedade. E com isso, claro que ela vai ajudar no processo de emagrecimento. Outra situação que é parecida, no caso, se você tiver uma dieta desbalanceada, rica em açúcares e gorduras, pode acontecer de você criar uma resistência a esse hormônio, uma resistência à leptina. E dessa forma, você não vai conseguir se sentir saciado ou saciada da forma correta. Então, quer dizer, se acontecer um desbalanço entre esse hormônio, a leptina, que controla o apetite, e o hormônio anterior, a grelina, que aumenta, pode acontecer realmente de você vir a comer muito mais do que o normal. Então, assim, você pode ter percebido que todos eles, né, todos esses hormônios, giram em torno de uma vida equilibrada, onde você tem uma dieta da forma correta, um treino bacana, né, prática de atividade física como um todo. Aí vem a questão de você praticar atividade física com peso e sem peso, ou seja, a musculação e o cardio. É interessante combinar os dois? É interessante sim, por quê? A musculação ela vai ajudar você, claro, a melhorar o teu metabolismo, a ganhar massa muscular e a perder aquela gordura visceral, que é aquela gordura que deixa você inchado, sabe? Aquela barriga dura, inchada, entendeu? É aquela visceral e é perigosa, né? Que essa gordura que dá infarto. E você combinando com o exercício aeróbico, o aeróbico ele vai ajudar você, claro, a perder a gordura, também visceral, e principalmente essa capa, essa gordura externa. Combinando as duas atividades, é claro que aí o profissional de educação física vai adequar isso para você, você vai conseguir ter um resultado muito bacana no emagrecimento. E melhor, não só emagrecer na balança, e sim emagrecer a gordura e trocar por massa muscular, mudar a sua composição física. Claro que tudo aliado com uma dieta calculada para você de forma individual, onde você tenha todo o aporte de proteínas, de carboidratos, de gorduras, para a tua individualidade e a tua rotina diária. Né? Se você trabalha na frente do computador o dia inteiro e outra pessoa trabalha no pesado ali o dia inteiro, o teu gasto calórico é diferente do dele. Então, as quantidades mudam. Então, tem que ser elaborado para você. Salvo exceções, né? Em alguns casos aí de patologias, onde realmente algum desses hormônios tem a sua produção aumentada ou a deficiência de produção, que pode acontecer em alguns casos de patologias, né, de alguma doença, alguma coisa. Então, tirando essa exceção, se você é um indivíduo saudável, então realmente o teu estilo de vida conta muito. Um estilo de vida adequado e equilibrado. Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, clica aí no sininho para ativar as notificações, você saber sempre que eu postar um vídeo novo e, se possível, compartilhe e comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre algum desses hormônios, se você já ouviu falar deles, né? Se você ouviu falar alguma coisa diferente sobre cada um deles, pode comentar que eu vou fazer questão de te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.